do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos de volta, vamos direto às imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, o retorno dos ministros. Expectativa ainda para a dosimetria na ação penal 1025. Ainda há cálculos a serem feitos para que seja definida esta dosimetria nesta ação penal, que envolve o ex-senador Fernando Collor de Mello e outros 2 réus já condenados. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, sentada ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Ao exame da dosimetria da pena, cabe-me votar e eu, objetivando, sem prejuízo do meu voto escrito, a que se consiga encerrar hoje este julgamento, resumo dizendo que farei a devida adequação do meu voto, né, àquela dosimetria que mais se aproxima da que eu pensei, né, e que ministros debatem dosimetria da pena após maioria votar pela condenação do ex-senador Fernando Collor e outros na ação penal 1025. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Isso significa que nós temos o voto do ministro Fachin, depois temos 4 votos na mesma linha, ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli e ministro Gilmar Mendes. 3 em outra linha, a que eu acabei aderindo, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia e presidente. E o ministro Alexandre, né, acompanhado pelo ministro Luiz Fux, em outra dosimetria, que eu entendo como a dosimetria média, as penas médias. E por isso eu vou proclamar o resultado e peço toda a atenção de Vossas Excelências por quanto a um eventual equívoco nosso aqui no resumo. O plenário julgou parcialmente procedente a primeira ação penal para rejeitar por unanimidade de votos as preliminares suscitadas e, no mérito, condenar o réu Fernando Afonso Collor de Mello pela prática dos crimes previstos no artigo 317, caput do Código Penal, corrupção passiva, a penas de 4 anos e 4 meses de reclusão e 45 dias multa. Pela prática do crime previsto no artigo 1º da Lei 9.613 de 98, que é lavagem de dinheiro, a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias multa. E pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, a pena de 2 anos de reclusão, reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, artigo 107, inciso 5 do Código Penal, combinado com o artigo 109, 5 e artigo 119, todos do Código Penal, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal, pena fixada em 2 anos, eis que transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia por esta Corte, em 22 de agosto de 2017, e a data desta sessão de julgamento. Assim, fica a pena total fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias multa, em regime fechado, como o inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Fixado o valor do dia multa em 5 salários mínimos vigentes à época dos últimos fatos, corrigidos monetariamente.
na verdade, não há necessidade de nós justificarmos aqui na parte dispositiva o porquê dessa fixação. Fica na parte da fundamentação com o eminente redator do acórdão, que já adianto será o ministro Alexandre de Moraes. Registro incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a ausência dos requisitos objetivos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Segundo, condenar o réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos pela prática do crime previsto no artigo 317, caput do Código Penal, corrupção passiva, a pena de 4 anos e 1 mês de reclusão e 30 dias multa, e pela prática ainda do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, a pena de 2 anos de reclusão, reconhecida a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. Artigo 107.5, Código Penal, combinado 109.5, 119, todos do Código Penal, em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal, em que a pena é fixada em 2 anos. E, da mesma forma, nos mesmos termos, eis que transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a data dessa sessão de julgamento. Assim, fica a pena total fixada em 4 anos e 1 mês de reclusão e 30 dias multa, em regime semiaberto, como o inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Fixado o valor do dia-multa no equivalente a 5 salários mínimos vigentes à época dos últimos fatos, corrigidos monetariamente, considerando que o réu... monetariamente, ponto. Terceiro, condenar o réu Luiz Pereira Duarte de Amorim pela prática do crime previsto no artigo 1º da Lei 9.613 de 98, a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias multa, e pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, a pena de 2 anos de reclusão, reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Aqui vamos repetir os mesmos termos dos anteriores. Fica assim a pena total fixada em 3 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime aberto, como o inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Cabível a substituição da pena prevista de liberdade por 2 restritivas de direitos, tendo em vista presentes os requisitos objetivos contemplados no Código Penal. A, limitação de final de semana. B, prestação de serviços à comunidade, igualmente a ser estabelecida em sede de execução. Fixado o valor do dia-multa equivalente a 5 salários mínimos, vigente à época dos últimos fatos, corrigidos monetariamente. Quarto, absolver os réus Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamaschi, de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, forte no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal, em relação aos fatos correspondentes ao recebimento de vantagem pecuniária indevida para viabilizar regularmente um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a DVBR, Derivados do Brasil S.A., e a Petrobras Distribuidora S.A., BR Distribuidora. 5. Absolver os réus Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, forte no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal, em relação aos fatos correspondentes ao recebimento de vantagem pecuniária indevida para viabilizar a normal execução de contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagem celebrado
entre a FTC Cards, Processamento e Serviços de Fidelização Limitada, e a Petrobras Distribuidora S.A. BR Distribuidora. Sexto, absolver os réus Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, forte no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal, em relação aos fatos correspondentes ao recebimento de vantagem pecuniária indevida para viabilizar irregularmente futuro e hipotético contrato de construção e locação, o leasing de um armazém de produtos químicos em Macaé, Rio de Janeiro, o qual seria celebrado entre a Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada, em sociedade com o Fundo de Investimentos, e a Petrobras Distribuidora S.A. BR Distribuidora. Sétimo, absolver os réus Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, com relação aos mesmos fatos, com fundamento legal no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no artigo 1º da Lei 9.613 de 98, em relação aos fatos correspondentes à aquisição de automóveis, de imóveis, de lancha e de obras de arte. Oitavo, absolver os réus Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, forte no artigo 386.7 do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no artigo 1º da Lei 9.613 de 98, em relação aos fatos correspondentes ao recebimento de recursos mediante uma transferência bancária internacional com posterior entrega de valores em espécie no Brasil. Em pauta, ministros debatem a dosimetria da pena após a maioria votar pela condenação do ex-senador Fernando Collor e outros na Ação Penal 1025. Vota a ministra Rosa Weber. No artigo 1º da Lei 9.613 de 98, em relação aos fatos correspondentes à utilização de valores para o custeio de despesas pessoais do parlamentar. 10. Absolver os réus Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte de Amorim, com fundamento no artigo 386.3 do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no artigo 1º da Lei 9.613 de 98, em relação aos fatos correspondentes à utilização de valores para os custeio. Está repetido aqui, né? Está repetido. Está repetido. Desconsidera essa parte, o item que eu li como item 10, na verdade é o item 9, que persiste, até o 9. Tá? Ignora, agora o 10 passa a ser absolver os réus Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, forte no artigo 386.7 do Código de Processo Penal, da prática dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 9.613 de 98, em relação aos fatos correspondentes à realização de diversas operações financeiras com pessoas jurídicas vinculadas a Alberto Youssef, utilização de notas fiscais falsas e recebimento de valores oriundos de propina. Até aqui, nenhum reparo, por hora, pelo menos, né? Em relação aos demais efeitos da condenação, o plenário, quanto aos danos materiais, por unanimidade, deixou de arbitrá-los à míngua de prova concreta do prejuízo, relegando eventual pretensão de ressarcimento à instância civil competente. Segundo, em relação aos danos morais coletivos, por maioria, fixou a quantia de 20 milhões de reais a ser adimplida solidariamente pelos condenados em benefício do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.357, de 1985, com correção monetária a contar do dia da proclamação do resultado deste julgamento colegiado, incidindo juros de mora legais a partir do trânsito em julgado deste acórdão, vencido o ministro André Mendonça, que arbitrava a quantia de 13 milhões de reais a ser paga pelo réu Fernando Afonso Collor de Mello, a quantia de 5 milhões
de reais a ser liquidada pelo réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos e a quantia de 2 milhões de reais para pagamento de Luiz Pereira Duarte de Amorim. Terceiro, por unanimidade, decretou a perda em favor da União dos bens, direitos e valores objeto da lavagem de dinheiro, em relação a qual foram os réus condenados, ressalvados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé. Quarto, determinou a interdição por unanimidade dos condenados Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte de Amorim para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 9.613 de 1998, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. 5. Julgou prejudicado, em votação unânime, o pedido de perda do mandato parlamentar, tendo em vista que o réu Fernando Afonso Collor de Mello não mais exerce o cargo de senador da República. Por fim, também por unanimidade, o plenário condenou os denunciados ao pagamento das custas processuais e determinou a expedição de guia de execução das reprimendas impostas, tão logo esgotada a análise das insurgências cognoscíveis interpostas contra essa decisão colegiada, eventuais, né? Bem como determinou que se oficie ao Tribunal Superior Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, após o trânsito em julgado da condenação. Esses aspectos, na verdade, consoante o voto do relator, do ministro Fachin. Né? Vias de execução definitiva, custas, artigo 804 do Código Penal. E ainda vamos proclamar que, a partir desta sessão de julgamento, fica interrompida a prescrição. Todos de acordo? Senhora Presidente, pois não. Na questão da Ministro Dias Toffoli. Moral, eu também acompanhei a dosimetria feita pelo ministro André Mendonça. Obrigada, amigo. Só para constar. Obrigado, ministro Toffoli. Pois não. E nesse aspecto também, e aí se acompanha... Ministro não, André Dias Mendonça. Toffoli, o réu Fernando Collor de Mello solidário aos demais. Eu acompanho. Sim. Então, porque eu registrei a solidariedade com relação aos três no voto majoritário. Tá. No voto vencido é que eu não tinha essa peculiaridade, estava faltando que está a decisão nesse ponto por maioria, vencido não apenas o ministro André Mendonça, mas também o ministro Dias Toffoli. E um ponto, senhora presidente, se me permite, no tocante ao perdimento de bens. O meu voto foi no sentido de perdimento do valor total da corrupção recebida, o que daria 20 milhões de reais, e não 13 milhões. Eu entendi que era só uma ressalva, mas então, dano moral e dano material, aí deixam de ser unânimes, são decisões por maioria, tanto no dano moral quanto no dano material, está vencido o ministro. E o ministro Gilmar, salvo engano, não posso falar por sua excelência, mas Vossa Excelência não acompanhou o ministro André como eu. Vossa Excelência simplesmente não fixa. Não fixa dano moral. Isso. Não fixava qualquer dano moral. E disse que para o futuro, sim. Sim, é que aí eu havia entendido, quanto ao dano moral, que o voto do ministro Gilmar se somava aos nossos votos, e não que ficava vencido, que essa é uma ressalva. É isso, ministro Gilmar? Mais alguma observação? Não sei se foi registrado, senhora presidente, no tocante ao perdimento dos bens. Eu fiquei vencido também. Eu não fixei. Agora eu confesso que eu já não lembro. Mas faz o registro. Quanto ao perdimento de bens, fica... Até agora não é unânime, não, é por maioria. Foi citado da lavagem, mas não da corrupção.
Eu acompanho em tudo a dosimetria do ministro André. Então, no que Sua Excelência está vencido, eu... Porque, na verdade, todos se fixaram Estou solidário, muito, já que falamos em solidariedade, estou todos se solidário. fixaram Solidário muito ministro André. nas penas. Obrigado, e, na ministro Dias verdade, Toffoli. essas penas Ministros acessórias, debatem a dosimetria da pena após maioria votar pela condenação do ex-senador Fernando Collor e outros na ação penal 1025. Mais alguma observação? Porque tem que ser uma decisão coletiva, colegiada, inclusive na correção O espírito da percúria. das minhas... Vossa Excelência destrinchou muito bem essa complexa votação. Parabéns, presidente. Então, julgamento encerrado. Senhores ministros, 18h07. Só me resta agradecer a presença de todos os senhores advogados que pacientemente, ao longo do julgamento, nos assistiram, porque realmente uma questão complexa, a ação penal sempre envolve um tempo a mais. Agradeço a presença de todos os presentes. Desejo uma... já aviso que amanhã começaremos pelo julgamento das reclamações. Tu tens aí, por gentileza? Não, nós vamos deixar já avisados. Reclamação 34.805 e reclamação 36.131. São agravos regimentais, questão de ordem agravos regimentais, relatoria do ministro Edson Fachin. Começaremos os julgamentos amanhã por esses processos. Agora sim, uma excelente noite a todos. Muito obrigada. Sessão encerrada.